E aqui ao meu lado, no Jornal das 8, está o Conselheiro de Estado e economista Vítor Bento. Muito boa noite, Dr. Vítor Bento. A descida da TSU para as empresas, através do aumento das contribuições dos trabalhadores, que tipo de reação lhe suscita? O senhor concorda ou desacorda com esta ideia do Governo? Bom, a minha opinião sobre a medida não é relevante porque eu não represento ninguém. Aliás, digo que eu não tenho informação suficiente para ter uma opinião peremptória. Mas está toda a gente contra, sim, mas sabe, por isso mesmo, eu julgo, porque não tem sido discutido, eu julgo que eu poderei ser útil para ajudar as pessoas a perceberem o que está em jogo, para depois as pessoas decidirem livremente. E o que está em jogo aqui, ou no fundo aquilo que eu entendo que é pretendido, é o seguinte: a medida não é, como tem sido erradamente classificada, uma medida de austeridade. É uma medida que se destina a tentar incentivar a competitividade das economias e, através dessa competitividade, promover o crescimento e o emprego. Mas tira dinheiro aos trabalhadores. E, basicamente, a medida procura funcionar através da redução de um salário. Portanto, é uma medida que funciona através da redução de salários. E o objetivo que pretende atingir, como disse, é melhorar a rentabilidade das empresas e, com isso, levá-las a investir e, através do investimento, produzir crescimento e produzir emprego. E o senhor acredita que esse objetivo poderá ser alcançado? Já vamos aí. E é preciso perceber porque é que o Governo vem com esta medida, do meu ponto de vista. Uma situação como a nossa, como aquela que nós vivemos, normalmente tem uma receita que compreende duas pernas. A austeridade, para reduzir o excesso de despesa da economia, e uma desvalorização da moeda para estimular a parte externa da economia e compensar o efeito recessivo da austeridade. Como não há moeda para desvalorizar, o que se tem tentado fazer, o que alguns técnicos recomendam, e o próprio FMI, isso constava do memorando original da Troika, por recomendação do FMI... Mas era através do aumento do IVA. Exatamente, é fazer uma chamada desvalorização fiscal, que consiste em reduzir os custos fiscais que nas empresas incidem sobre o trabalho, no sentido de reduzir os custos do trabalho, compensando a perda de receita através do IVA. Era isso que estava previsto. O ano passado o Governo rejeitou essa medida, provavelmente, ou segundo terá sido declarado, porque não terá tido tempo de a estudar profundamente e, portanto, não quis arriscar com base na incerteza, dado que é uma medida que uma coisa é o remédio verdadeiro, outra coisa é o sucedâneo que é esta medida. E agora? E, portanto, agora terá entendido que, não havendo outras medidas que possam estimular o crescimento, que seria a altura, talvez porque teve tempo de a estudar, talvez porque o desemprego aumentou mais do que teria sido previsto, se calhar por a medida não ter sido aplicada ao ano passado, portanto que esta poderia ser a medida para tentar recuperar essa parte. Mas está toda a gente contra, da esquerda à direita, economistas, antigos ministros das Finanças, sindicatos, patrões. O que seria razoável neste momento, do meu ponto de vista, é que estivéssemos todos a discutir se a medida é eficaz ou não é eficaz e se há alguma alternativa que assegure maior eficácia. Isso é que era a discussão que devíamos ter estado a ter. E qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eu já disse, o meu ponto de vista é irrelevante porque eu não represento ninguém e eu não quero neste momento atiçar um incêndio que já está demasiado incendiado. Mas o senhor é economista, provavelmente terá uma ideia sobre alternativas que pudessem existir ou que possam existir nesta medida. Não há muitas alternativas. E relativamente à medida, é óbvio, do ponto de vista teórico, a medida funciona na maneira que referi, embora tenha alguns problemas que, se não forem devidamente resolvidos, pode não assegurar a sua eficácia na prática. Nomeadamente, se não conseguir assegurar que o preço, sobretudo dos serviços não transacionáveis, desçam nessa mesma proporção, a medida perderá a eficácia e, no fundo, será apenas um prémio dado a esses setores. Essa é uma restrição que tem que ser discutida, se é possível resolvê-la, se não é possível resolvê-la. Portanto, essa é uma. Por outro lado, há uma eficácia acrescida, é que se esses preços descerem, como teoricamente seria previsto, significa que o impacto no poder de compra das pessoas é menor, porque como os preços vão descer, o poder de compra das pessoas aumenta. E também, mas as pessoas não têm dinheiro, como é que têm o poder de compra? Porque o dinheiro que têm aumentaria, se os preços descessem, o poder de compra aumentaria. São muitos estudos, não são, Dr. Vítor Bento? Exato, mas por isso eu estou a dizer que isso era muito útil nós estarmos a discutir isso. E sobre isso eu não tenho certezas sobre isso, nem tenho instrumentos, não tenho modelos de simulação que me permitam testar exatamente essas certezas. Mas gostava de ouvir vozes, no fundo, que pudessem ajudar a essa discussão. O que nós tivemos foi uma grande... E aí, provavelmente, por problemas de comunicação da própria medida, tivemos uma grande reação emocional e essa reação emocional, de certa forma, contaminou o próprio terreno da discussão e talvez tenha tornado difícil, se não impossível, Você acha que a forma como a medida foi comunicada num primeiro momento pelo Primeiro-Ministro e depois, 3 dias depois, pelo Ministro das Finanças, numa linguagem demasiadamente técnica e inacessível para a maioria das pessoas,
Foi a comunicação acertada? Não, a comunicação não foi acertada. Houve um problema de comunicação e de gestão política do processo. E isso também terá tornado muito mais difícil lidar com ele devidamente. Porque temos que ver, do ponto de vista do contexto, a narrativa, o aparecimento desta medida não é consequente com a narrativa que vinha sendo feita até aí. Portanto, a medida surge como uma bomba. E ao surgir como uma bomba, de facto, expultou toda esta reação emocional. Ao mesmo tempo, é feito o anúncio de forma incompleta de todas as outras medidas e deixam-se passar 4 dias que são preenchidos, no fundo, por toda a especulação e por todas as reações mais ou menos emocionais, até que o Ministro das Finanças venha falar e mesmo aí acabou por não explicar tudo. Portanto, há de facto problemas de comunicação. Mas também aqui devemos ter a serenidade suficiente para não perdermos o olhar da bola de jogo. Tal como o jogador de ténis não deve perder o olhar da bola mesmo quando perde um sapato numa jogada, aqui também não devemos perder. E nós temos um problema muito grave, de facto, para resolver. As pessoas parece que já se esqueceram que nós há um ano estivemos à beira de um precipício, estivemos à beira da bancarrota. Precipício do qual ainda não nos afastámos totalmente. Já nos afastámos um pouco, mas não nos afastámos totalmente. Mas o senhor não acha que, por exemplo, as manifestações de hoje, que levaram para a rua milhares e milhares de pessoas, são o detonador de uma bomba social que foi desencadeada por esta medida e pela forma como ela foi apresentada aos portugueses? Como é que agora se dá a volta a isto? Não sei como é que se dá a volta, não sei, quer dizer, eu julgo que vai ser preciso que toda a gente recupere a serenidade e se discuta e que se não perca de vista quais são os objetivos fundamentais do país e qual é a verdadeira situação do país. Porque também é muito perigoso quem está a mobilizar a sociedade contra, no fundo, explorando os anseios e as ansiedades legítimas das pessoas nestas circunstâncias, mas sem apresentar alternativas que sejam concretas, realistas e execuíveis, está a mobilizá-las para um desastre. Como é que o senhor vê a situação do ponto de vista político? Mas convém que temos isto muito presente, Judito, porque, como eu estava a dizer, há um ano atrás nós estivemos à beira da bancarrota e as pessoas já se esqueceram disso, e se essa bancarrota tivesse acontecido, nós em junho não teria havido dinheiro para pagar aos funcionários, aos pensionistas, para que os hospitais funcionassem decentemente. As pessoas sabem isso, mas as pessoas também sabem que durante um ano lhes foram pedidas medidas de austeridade que não produziram os resultados desejados e ainda ninguém explicou claramente o que é que falhou neste último ano. Como é que o Dr. Vítor Bento olha agora para a situação política? Porque nós estamos aqui com divergências claras e assumidas ao nível dos dois partidos que apoiam o governo. O que é que o senhor pensa que pode acontecer? Não, em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe, Judito, que do meu ponto de vista, e obviamente admito que a minha opinião seja discutível como todas as são, mas do meu ponto de vista não se pode dizer que as coisas não tenham funcionado até aqui. E o facto de as pessoas já se terem esquecido que estivemos nessa situação é talvez um sintoma de que as coisas não correram tão mal. Conseguiu-se evitar que o país entrasse em ruptura, conseguiu-se assegurar o financiamento para o funcionamento normal, embora com mais dificuldades, e, portanto, o país continuou a funcionar. Pois, mas a economia continuou a cair, o desemprego continuou a aumentar dramaticamente, com certeza, 36,6% de desemprego mas se não tivesse sido feito nada, o desastre teria sido muito maior, porque não tinha havido financiamento e, portanto, a austeridade que esse cenário provocaria era uma austeridade descontrolada. O que é importante agora salvaguardar politicamente? Não, como digo aqui, digamos, é preciso reganhar serenidade, é preciso que toda a gente contribua de forma positiva e que as pessoas com responsabilidade neste país não atuem como incendiários de uma situação que é muito difícil para todos. Porque, de facto, será muito perigoso se as pessoas forem conduzidas a um cenário sem saída. Porque, no fundo, aí é que se vão esgotar as ansiedades e os anseios das pessoas para resultado nenhum e provavelmente para um desastre muito maior. Você compreende esta posição de CDS-PP? Eu, relativamente à parte política, isso me está a perguntar sobre a coligação, eu espero que não haja problemas na coligação e, acima de tudo, espero que ninguém na coligação perca de vista quais são as verdadeiras prioridades do país. Porque nessas é que temos que estar todos, cidadãos, governo e oposição, pelo menos a oposição responsável, nessas temos de estar concentrados. Nós devemos discutir tudo, de facto. Uma sociedade democrática participada tem que haver discussão. Cavaco Silva. A gente compreenderá que eu, na minha posição, eu não posso dar conselhos públicos ao Sr. Presidente da República. Sim. Mas estou convencido que o Sr. Presidente da República está a fazer tudo o que está ao seu alcance neste momento. Assim como estou convencido que ele está a fazer muito mais do que aquilo que é visível, do que ele faz. Portanto, estou convencido que está a fazer muito mais. A convocação do Conselho de Estado é um passo normal
neste processo. Aliás, se olhar para os anos anteriores, houve sempre, em momentos de tensão, houve a convocação do Conselho de Estado, porque é natural que o Presidente da República queira ouvir os conselheiros neste momento e provavelmente pedir-lhes que eles possam contribuir para que a situação seja de alguma forma pacificada e acalmada. Acha que poderemos caminhar, se estas tensões não desanuviarem, para um governo de unidade nacional? Não sei, eu assim, quer dizer, não sei. Para mim, digamos, a composição do governo só é relevante enquanto instrumento para o cumprimento dos objetivos dos portugueses e para a satisfação dos problemas dos portugueses. É só essa parte que para mim é importante. Portanto, se há uma outra forma que seja melhor, desde que a forma satisfaça melhor os objetivos que os portugueses têm e os satisfaça de boa forma, isso será bom. Não vejo é que neste momento haja muitas condições para isso e, acima de tudo, eu julgo que esta coligação, enfim, que existe há 1 ano e meio, tem a responsabilidade de desempenhar o seu papel e, no fundo, de resolver os problemas do país. É a sua primeira responsabilidade. Mas considera que o Governo foi, de certa forma, desastroso com a forma como apresentou isto aos portugueses? Não, eu acho, de facto, que houve um problema de comunicação e houve um problema de gestão política desta comunicação, mas também quero crer que essas coisas não podem ser irreversíveis. Quer dizer, como digo, isso é uma componente acessória do processo, não podemos tirar os olhos daquilo que é fundamental. E o que é fundamental é que temos que voltar a pôr este país autónomo financeiramente e porque deixe-me confessar-lhe uma coisa que é talvez a minha grande preocupação filosófica, digamos assim. Eu sei que os portugueses querem estar no euro e sei que os portugueses não querem abandonar voluntariamente o euro, mas não tenho a certeza se os portugueses estão dispostos a fazer o que é necessário, isto é, a ajustar os seus comportamentos da forma que é necessária para viver no regime monetário do euro. Porque o regime monetário do euro é um regime muito exigente e é um regime que castiga muito escolhas políticas e sociais que não sejam sustentáveis a prazo. No limite, está-me a dizer que devíamos pensar em convocar um referendo sobre a austeridade ou sobre a nossa continuidade no euro? Julgo é que devemos, e a começar pelas nossas elites, em refletir muito bem quais são os ajustamentos que temos que fazer para estar no euro. Porque a pior coisa que nos pode acontecer é nós, de facto, mantermos uma opção sem termos o comportamento adequado a essa opção e, portanto, não conseguirmos satisfazer as nossas aspirações. E é isso que nós temos que conseguir. As aspirações de qualquer povo é melhorar o seu bem-estar e progredir. E é isso que nós temos que conseguir. Nós fomos até aqui, convém não esquecer isso, o país que menos cresceu dentro do euro a seguir à Itália, mas por uma diferença significativa face ao outro que vem a seguir. E isto é uma coisa que não pode continuar. Portanto, nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós habituámos no passado a ter a inflação e a desvalorização da moeda como os elementos que reajustavam as nossas inconsistências, através da ilusão monetária. Olha, por exemplo, falámos em salários. Quando foi em 83, 84, os trabalhadores perderam cerca de 10% do salário real, mas levaram mais 20% para casa, só que os preços aumentaram 30%. Portanto, tiveram a ilusão monetária que levavam mais dinheiro, mas esse dinheiro comprava menos coisas do que eles supunham, porque lhe desvalorizaram a moeda. Mas isso resolvia a inconsistência. Hoje temos que resolver a inconsistência a priori, isto é, temos que fazer escolhas que sejam sustentáveis a prazo. O senhor acha que, volta à questão de há pouco, que perante este movimento de contestação que está a existir, o Governo deve pensar numa alternativa? Não, eu julgo que o Governo deve refletir sobre a situação, porque é toda esta situação criada, toda esta reação dos vários agentes pode ter sacrificado a eficácia prática de uma medida que em teoria funcionaria melhor e que em condições normais funcionaria melhor. Embora não tenha sido testada ainda em lado nenhum. Não foi testada exatamente nesta forma. Mas insisto, uma medida que em teoria seria de esperar que pudesse funcionar de uma determinada forma e que pudesse esperar que os agentes económicos se ajustassem de uma determinada forma, com as reações que houve até aqui, é possível. Não tenho certeza nenhuma sobre isso, é possível que a eficácia pretendida possa já não ser conseguida. E, portanto, isso leva a que, pelo menos, seja importante repensar o assunto. Não quer dizer que tenha que voltar atrás ou não faço ideia, mas, no mínimo, o assunto terá que ser reanalisado. Dr. Vítor Bento, muito obrigada por ter vindo ao Jornal das 8, deixando também as suas opiniões sobre o assunto que tem marcado a nossa vida nas últimas horas e nos últimos dias.